Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e este é o nosso terceiro e último vídeo da série Uma Conversa Respeitosa com meu amigo católico. E neste vídeo, que eu julgo que é o mais importante, nós iremos olhar para o Novo Testamento e ver ali todas as passagens em que citam Maria, em que Maria aparece, e nós vamos ali fazer uma análise e verificar se de fato a Bíblia nos aponta para uma atitude de adoração, de veneração a Maria ou não. Então, esse vídeo provavelmente ficará um pouquinho mais longo. Eu quero pedir a tua paciência e te encorajar a ver este vídeo até o final e pensar sobre um assunto que é da mais alta importância nas Escrituras Sagradas. É claro que o povo brasileiro tem uma inegável apreciação e adoração a Maria. Basta lembrarmos de alguns fatos interessantes, como por exemplo, que o rosário, aquele colar de contas usado para as orações, ele tem para cada Pai Nosso 10 Ave Marias. E isso é muito interessante, muito curioso perceber. Também que o dia 12 de outubro, nós sabemos que é dedicado à Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, a assim chamada Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ela foi proclamada Rainha do Brasil e sua padroeira oficial em 1930 pelo Papa Pio XI, e 50 anos depois, em 1980, portanto, foi decretado oficialmente que o dia 12 de outubro seria feriado no território nacional. É bom lembrar também que todos os dias, às 6 da tarde, é dedicada a hora da Ave Maria, onde aquele católico mais fiel vai observar esse horário, fazendo as suas rezas, ou mesmo ouvindo o seu rádio. E também junto com o dia 12 de outubro, que é dedicado a Maria, a Senhora Aparecida, há também outras datas ao longo do ano, onde se comemora, por exemplo, o dia da assim chamada Nossa Senhora dos Navegantes, Senhora de Lourdes, Senhora de Fátima, Senhora do Carmo, Senhora das Dores, das Graças. E assim, ao longo do ano, muitas datas são observadas em adoração, em reverência, em veneração a Maria. Quando nós, então, nos deparamos com todos esses fatos, nós devemos nos perguntar, será que tudo isso não faz do Brasil um país idólatra? A semelhança de Atenas, quando Paulo a visitou, idólatra no sentido de adorar outro que não o único Deus verdadeiro, o único Deus criador? E mais, será que a Bíblia ela dá base para essa atitude religiosa? Por isso nós queremos ver aqui algumas passagens no Novo Testamento, mas especialmente nos Evangelhos, identificando ali as citações a Maria, aonde Maria aparece, analisar o relacionamento dela com o Senhor Jesus, para ver se de fato ela tem uma inferência ou uma autoridade, qualquer que seja, sobre o ministério do Senhor Jesus, sobre a ação do Senhor Jesus na nossa salvação. Então a nossa primeira passagem ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, ali quando o anjo Gabriel vai anunciar a Maria que ela ficaria grávida do Senhor Jesus. E Maria era uma jovem judia, ela era solteira, ela já estava, por assim dizer, noiva com José, e ela não entende como ela poderia ficar grávida nessas circunstâncias, ao que ela fala ao anjo Gabriel. Então disse Maria ao anjo, como será isso, pois não temos relação com homem algum? Então Gabriel explica que não seria decorrente de um relacionamento com José, mas que o próprio Espírito Santo, por um ato miraculoso, iria conceber nela o Senhor Jesus, e ela ficaria grávida do Espírito Santo. Por isso Jesus é homem e Deus. E Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
E aqui nós devemos destacar a coragem que Maria teve de receber esse desafio. Vamos lembrar que naquela época, uma jovem solteira, ficar grávida, poderia ser o motivo da sua morte, por apedrejamento. E José, bem que tentou deixá-la secretamente, para que ela não sofresse esse dano, mas o anjo apareceu em um sonho a José, e ele então entendeu do que se tratava, e ele recebeu Maria como sua esposa, e diz o texto de Lucas capítulo 2, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Eu quero depois pegar esta palavra e comentar um pouco mais sobre ela mais na frente. E diz o texto que ela então enfaixou e o deixou numa manjedoura, porque não havia para ele lugar na hospedaria. O nosso segundo texto se encontra em Lucas também, capítulo 2, e é aquele fato quando Jesus ele permanece no templo conversando com os sábios após a festa da Páscoa. Jesus tinha 12 anos e todos os anos os judeus iam para Jerusalém participar da festa da Páscoa, que durava alguns anos. Terminada a festa, todos eles voltavam para as suas cidades de origem, e José e Maria, um dia depois de caminhada, percebem que Jesus não estava ali com eles, voltam para Jerusalém para procurar Jesus e o encontra no templo, conversando com os sábios. E qual a atitude aqui de Maria? E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ao que Jesus responde: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Aqui é interessante que Maria ela não tinha a completa compreensão do papel ministerial de Jesus, da sua missão salvadora, e muitas vezes olhava para Jesus nessas atitudes e considerava no coração o significado daquelas coisas. E diz o verso 50, não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. Isso é interessante perceber, porque hoje há a crença pela Igreja Católica de que Maria ela tem uma participação importante no processo de salvação, e ela seria, por assim dizer, corredentora. E aqui esses textos vai mostrar que ela de fato não tinha a exata compreensão do papel e da missão do Senhor Jesus. A terceira citação se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, a famosa Bodas de Caná, uma festa de casamento que Jesus, seus discípulos e a própria Maria são convidados, e lá eles estão numa festa que durava alguns dias, e não poderia faltar nesta festa o vinho. Seria motivo de vergonha e de constrangimento para o noivo, para o pai da noiva, quando faltava vinho. Porém, naquela festa faltou o vinho, e Maria, creio eu que num sentimento ou numa convicção de que Jesus pudesse fazer alguma coisa a esse respeito, ainda que ele não tivesse nenhum compromisso com isso, diz o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Como que tivesse uma boa esperança, como esperasse que Jesus produzisse ali algum milagre ou de alguma forma trouxesse vinho àquela festa. E Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui é interessante que essa resposta de Jesus, que parece ser grosseira, e na verdade não é, porque Jesus ele não pecou, e certamente ele cumpriu o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Mas aqui ele deixa claro que Maria não tem a autoridade de propor, ou de pedir, ou de ordenar que ele faça alguma coisa. E é interessante porque aqui seria o momento de Jesus então usar esta circunstância e mostrar que Maria sim tinha uma autoridade sobre ele. Mas aqui ele não faz isso. Aqui de fato ele dá essa resposta: mulher, que tenho eu contigo? Então demonstra então que Maria não tem nenhuma autoridade sobre os atos redentores do Senhor Jesus. É interessante que Maria ela
penso eu que ela tem uma esperança de que Jesus possa fazer alguma coisa, e ela então vai falar aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Talvez mesmo que fosse algo diferente, algo estranho, como de fato nós sabemos que Jesus depois manda encher as talhas com água e transforma aquela água em vinho. Mas aqui é interessante esta cena entre Maria e o Senhor Jesus. A nossa quarta citação se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, e eu vou ler esse texto aqui, que é bem interessante, que ele diz o seguinte: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Aqui também é muito interessante, não é? Esse relacionamento entre o Senhor Jesus e Maria na questão da salvação, no seu ministério de salvação, no seu ministério de evangelização, que então Jesus ele não enfatiza aqui ou não dá aqui uma indicação de que Maria fosse alguém especial no sentido do seu ministério. Aqui é interessante que essas duas repreensões, por assim dizer, que acontecem nesta citação e na anterior, elas serviram para mostrar que Maria era mãe de Jesus enquanto homem, mas não enquanto Deus. E, portanto, não tinha nenhuma inferência ou nenhuma autoridade nesse processo da salvação e naquilo que Jesus fazia durante o seu ministério. A nossa quinta passagem se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e é bem interessante quando uma mulher tenta exaltar a Maria. Jesus está ali pregando, como sempre fazia, para a multidão, e de repente uma mulher fala o seguinte: ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. E é muito razoável pensar isso, né? Claro, uma mãe sabe o quão prazeroso é ter um filho que se destaque em alguma área, um filho de grande importância para a comunidade. Então ela fala esta frase de exaltação a Maria: bem-aventurada aquela que te concebeu. E aqui, de novo, seria o momento para o Senhor Jesus aproveitar esta frase e enfatizar a importância de Maria na sua vida, no ministério, e talvez falar algo assim: sim, a minha mãe é muito importante e todos devem honrá-la. Se esta frase saísse da boca do Senhor Jesus, a Igreja Católica teria aí grande motivo e grande base bíblica para fazer o que ela faz. Porém, o que é que Jesus responde? Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Esses são os verdadeiros bem-aventurados. É claro que Maria é uma bem-aventurada. Ela teve um privilégio único na humanidade, que foi trazer o Senhor Jesus à vida, mas aqui Jesus está dizendo: bem-aventurado é aquele que guarda os mandamentos de Deus, inclusive o que está lá expresso em Êxodo, capítulo 20, quando Deus fala que o povo não deveria ter nenhum outro Deus além dele, que não construísse imagem de escultura e que nem não lhe desse culto. Este é um mandamento importante também. A nossa sexta citação, ela é muito interessante, ela está ali no Evangelho de João, no capítulo 19, portanto no final do Evangelho, e é aquela cena quando o Senhor Jesus já está crucificado e muitas pessoas ali ao redor assistindo aquela cena, entre eles o apóstolo João, Maria, sua mãe, outras mulheres e outros do povo, dos guardas romanos. E ali é muito interessante que então Jesus, preocupado com o futuro da sua mãe e preocupado com que ela fosse cuidada e protegida durante a sua vida, ele diz o seguinte: vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que é o discípulo João,
ele diz: mulher, eis aí o teu filho. É interessante perceber que Jesus nunca se refere a Maria como mãe, mas essa expressão mulher. Mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Então aqui Jesus deu a João a responsabilidade de cuidar da sua mãe Maria. E diz o texto que dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. É interessante perceber nessa cena que José já havia morrido, ele não estava ali presente e por isso Jesus teve a preocupação de garantir a proteção de sua mãe Maria por algum homem. E aqui Jesus escolhe João, porque nenhum outro discípulo estava presente e muito provavelmente nenhum outro meio-irmão de Jesus estava presente. E aqui também é interessante que a Igreja Católica interpreta esta cena de Jesus entregando Maria a João como se fosse uma maneira de Jesus estar entregando Maria a todos os homens. Como que a partir daí nós tivéssemos uma obrigatoriedade de um vínculo com Maria. Mas o texto não diz isso. O texto diz que dessa hora em diante o discípulo, que é João, a tomou para casa e, de fato, nós cremos que João cuidou de Maria até a morte de Maria. Aqui também nessa cena que aparece o sofrimento de Maria perante a cruz do Calvário, aqui a Igreja Católica também interpreta que por este sofrimento, não somente por este sofrimento, mas existe a chamada as 7 dores de Maria, que aí é um outro assunto, são 7 atos de sofrimento de Maria ao longo da sua vida, faria dela uma corredentora. Mas a Bíblia não aponta para esta realidade, porque o único redentor que temos é Cristo e ninguém mais, porque todos os demais são e somos criação de Deus e dependentes de Deus. Uma pergunta aqui importante: será que Maria teve outros filhos? Porque a Igreja Católica advoga a tese e sustenta a doutrina de que Maria ela teria nascido sem pecado, ela teria vivido sem pecado, que ela não teve, portanto, relação sexual com nenhum homem e que ela morreu também imaculada. O que a Bíblia diz a respeito disso? Nós já lemos alguns textos que mostraram isso, mas eu quero repetir. Primeiro, aquele texto de Lucas capítulo 2, quando diz que e ela deu à luz o seu filho primogênito. Esta palavra primogênito significa o primeiro, querendo dizer que depois do primeiro ela teve outros filhos. Se Jesus tivesse sido o seu único filho, certamente o autor aqui, no caso Lucas, teria dito e ela deu à luz o seu filho unigênito, o seu único filho, mas não foi esse o caso. Uma outra passagem também que fala muito claramente sobre os irmãos de Jesus, os meio-irmãos de Jesus, os outros filhos de Maria com José, se encontra ali em Mateus capítulo 13, e eu leio o texto que diz: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Olha só que interessante aqui o que estão dizendo a respeito de Jesus. Eles conhecem Jesus, conhecem o seu tido como pai, José, que era um carpinteiro, sabem que sua mãe se chama Maria e sabem também que os seus irmãos são 4, se chamam Tiago, José, Simão e Judas, e também diz que não vive também todas as suas irmãs. Parece que Maria teve, além dos 4 homens, teve pelo menos 3 mulheres. Se fossem 2, talvez dissessem as suas 2 irmãs ou algo do tipo. De qualquer forma, fica claro aqui que Maria teve sim outros filhos com o seu marido José. Pelo menos 4 homens e 2 mulheres, pelo menos, ou mais.
Então Maria teve sim uma vida normal com o seu marido José e teve outros filhos, e isso é muito claro na Bíblia. Além disso, nós temos também o texto de Mateus capítulo 1, que vai mostrar que Maria e José tiveram uma vida marital comum, quando diz assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou seja, não manteve relação sexual com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então o texto aqui é muito claro. Depois que o anjo explicou em sonhos a José o que estava acontecendo, ou o que iria acontecer, José recebe Maria como a sua esposa e, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho. Isso pressupõe, então, nos dá a entender que depois do nascimento de Jesus, eles tiveram vida marital normal, abençoada, uma vida comum, como qualquer casal ali na Galileia. E tiveram, portanto, 4 filhos homens e pelo menos 2 ou 3 filhas. Isto aqui é muito claro nas Escrituras. E uma última passagem aqui, nós vemos a última citação aonde Maria é mencionada. Isso acontece agora no livro de Atos, que é o livro do desenvolvimento da igreja, quando no primeiro capítulo, então, Jesus, depois de ter subido aos céus, os discípulos ficam reunidos no cenáculo em oração, e estava com eles a própria Maria e os seus irmãos. E aqui o texto vai dizer o seguinte: todos estes, os discípulos, perseveravam unânimes em oração, aguardando a promessa do Senhor Jesus de enviar o Espírito Santo. E eles estavam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Não é? Aqueles 4 irmãos citados anteriormente, que muito possivelmente, durante os 40 dias que o Senhor Jesus esteve sobre a terra, ali percorrendo a Galileia, depois da sua ressurreição, certamente ele foi evangelizar os seus irmãos, que até então eram incrédulos, mas eles se converteram, certamente, e se tornaram importantes na igreja. E aqui então Maria aparece como uma boa judia e como uma boa cristã, por assim dizer, orando com os discípulos e aguardando o envio do Espírito Santo. Nota que os apóstolos estavam orando com Maria e não a Maria. O texto é muito claro. Agora, uma última consideração que eu gostaria de fazer é que, uma vez nós tendo visto aqui as citações onde Maria aparece e vendo qual é o seu relacionamento com o Senhor Jesus, percebendo que ela não tem de fato alguma gestão que seja, ou alguma autoridade que seja no processo da redenção, e vendo então toda essa questão do que está escrito, é também interessante perceber aquilo que não está escrito a respeito de Maria. E este silêncio também ele é muito indicativo, ele é muito revelador, e eu quero fazer aqui 4 citações de ausências importantes sobre citação a Maria. Eu começo aqui falando de Tiago e Judas. Tiago e Judas eram 2 dos meio-irmãos do Senhor Jesus, 2 dos 4 filhos de Maria e José, e Tiago e Judas desempenharam um papel importante na igreja, principalmente Tiago, que foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Mas o fato é que os 2, Tiago e Judas, escreveram uma epístola, uma carta, que se encontra no Novo Testamento. A carta de Tiago e a carta de Judas. E é interessante que mesmo esses 2, tendo sido filhos de Maria, eles não fazem nenhuma citação a Maria nas suas epístolas. Olha lá, eles desenvolvem os seus assuntos de suma importância para a vida cristã e para a salvação, mas eles nada falam a respeito de Maria, da sua mãe. O apóstolo João também. O apóstolo João foi aquele a quem Jesus deu o encargo de cuidar de Maria até o final da sua vida. E assim certamente ele fez. João, além de escrever o Evangelho, ele escreveu
3 cartas. E em nenhuma destas cartas João menciona Maria também. Se Maria tivesse morrido e ressuscitado, como a Igreja Católica diz, então João certamente teria mencionado este fato miraculoso ali na sua carta. Mas ele nada menciona sobre Maria. Pedro, o considerado primeiro Papa pela Igreja Católica, ele que também certamente conheceu Maria, ele escreveu 2 epístolas. E também Pedro nada falou a respeito de Maria nas suas cartas. E por último, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas que compõem o Novo Testamento. E a única citação que é feita a Maria se encontra em Gálatas 4,4, quando ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então essa mulher aqui é exatamente uma referência a Maria, mas o texto aqui está falando sobre Jesus, sobre o Cristo, sobre a grande promessa que Deus tinha dado ao povo, e quando chegou o momento exato, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então é muito importante também considerar essas ausências de citação a Maria e referência de que ela seria alguma coisa além daquilo que de fato ela foi. Uma jovem judia, piedosa, uma cristã, por assim dizer, que cumpriu um grande papel na redenção, sem contudo merecer prerrogativa alguma em relação ao processo de salvação, que aí cabe somente ao Senhor Jesus. Então, depois de todas essas considerações, de todas essas leituras, essas reflexões, nós podemos ter muito claro que Maria, ela foi uma jovem judia, piedosa, uma cristã, por assim dizer, fiel, que teve o grande privilégio de trazer ao mundo o Senhor Jesus, o Deus encarnado, mas que pelos relatos bíblicos, pelo que está escrito e pelo que não está escrito, isso nos dá a entender claramente que não há nenhuma indicação de que Maria mereça algum tipo de devoção especial, algum tipo de veneração, algum tipo de adoração, porque também a Bíblia ela é muito clara em dizer que somente Deus é merecedor de toda honra, glória, louvor, adoração. E que o Senhor Jesus, como Deus, também é digno de toda adoração, como a Bíblia aponta que os discípulos e muitos outros o adoraram e que ele recebeu essa adoração e que ele não divide essa adoração com a sua criatura. E Maria, por mais bem-aventurada que seja e que de fato foi, ela continua sendo uma criatura de Deus, dependente de Deus, inclusive para a sua salvação, como ela mesma relatou. É interessante lembrar que nem mesmo Maria, em nenhum momento nos relatos que lemos, ela reivindica para si esta prerrogativa de ser adorada. Ela não fez isso, quem fez isso foram os papas ao longo da história que desenvolveram esta doutrina, mas que ela mesma não reivindicou isso, porque de fato ela era uma cristã, por assim dizer, que conhecia a palavra, e que então nós devemos acatar a palavra e entender que a centralidade da palavra ela é de Cristo. Cristo é o centro da palavra e é o único digno de toda honra e adoração. E aqui eu quero finalizar esse estudo repetindo aquilo que eu falei no início, que a intenção desse estudo não é de achincalhar ou de ofender a fé dos nossos amigos católicos, mas de fazê-los refletir na palavra de Deus. Não na tradição dos homens, mas na palavra de Deus. E que assim você descubra que o único Salvador, o único digno da nossa adoração, do nosso louvor, das nossas orações, dos nossos agradecimentos, é o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, que Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo devocional.